A crueldade como método. O desolador quadro do letramento em Laguna, Viamão e Porto Alegre é retrato de um período de transição da educação pública no país. O primeiro momento, correspondente ao auge de Laguna e ao início da povoação de Viamão, é de virtual monopólio dos jesuítas na instrução dos brasileiros. Não era ruim o ensino da Companhia de Jesus, mas os lagunenses e viamonenses, por sucessão, eram inicialmente paulistas, desafetos dos inacianos. A rusga atrapalhava a educação dos sulistas, de resto mais interessados em conquistas materiais do que intelectuais. O segundo momento corresponde à implantação do modelo de ensino público, secular e estatal, preconizado pelo Marquês de Pombal e seus assessores pedagógicos. O modelo era bom, mas demorou muito para ser implantado, e nas primeiras décadas não nomeou um único professor para as terras abaixo do Ribeira, para o território hoje classificado como Região Sul. São Paulo ao menos contou com 3 mestres. Sim, 3, para a capitania toda. Na metrópole, igualmente a opção de Pombal por zerar o ensino jesuíta não foi seguida da implantação de algo equivalente, tanto que o número total de estudantes nas primeiras letras em Portugal, em 1760, só voltaria a ser atingido no século XX. Necessário o esclarecimento para não se buscar as raízes históricas do atual quadro de carências da educação no Brasil apenas no relato do início deste capítulo. A transformação do Brasil numa nação de ignorantes começou a tomar forma com a saída dos jesuítas e se fez aguda após a separação, quando se introduziu um castigo cruel no ensino público, a reprovação em massa. Em dezembro de 1837, resolveu o ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos criar o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, estabelecimento oficial de instrução secundária, inspirado no modelo de congêneres franceses. No ano seguinte, matricularam-se os primeiros 91 alunos. Desses, apenas 12 concluiriam o curso. Os demais ficariam no caminho por conta de reprovações e desistências. A reprovação era tão comum que uma reforma de 1876 estabeleceu a jubilação, ou seja, a expulsão dos estudantes reprovados por 2 vezes consecutivas na mesma série. A regra aplicava-se apenas aos alunos bolsistas. Os pagantes poderiam repetir quantas vezes quisessem. Entre 1843 e 1901, o Pedro II formou em média 11,9 alunos por turma. Os reprovados, desistentes e jubilados eram a maioria. Raul Pederneiras, escritor e artista, ingressou no estabelecimento em 1884, numa turma de 100 alunos, dos quais 13 chegariam ao fim do curso. A situação não melhorou no século XX, quando o colégio passou a oferecer aulas da alfabetização ao ensino médio. Dos 178 alunos ingressados na unidade de São Cristóvão em 1990, apenas 48, 26,96%, chegaram ao final do percurso em 2001 sem reprovações pelo caminho, enquanto 21 foram jubilados por repetirem a mesma série mais de uma vez. O Pedro II é tido como estabelecimento modelo, com alto custo por aluno para o Tesouro Público, situado numa cidade com um dos melhores índices de letramento do país. Fora dele, podia ser pior. Uma estatística dos anos compreendidos entre 1967 e 1971 encontrou taxa de reprovação média no ensino público nacional de 63,5%. Em 1982, somada à evasão, a repetência ainda estava em 55,1% na primeira série. Outra, de 2001, compreendendo apenas a rede estatal das capitais, encontrou 47,5% dos alunos da 8ª série com pelo menos uma repetência no currículo desde a 5ª série. Em 2004, 4.363.909 estudantes, 13%, foram reprovados no ensino fundamental público em todo o país. Outros 7,8% evadiram-se durante o ano letivo.
No ensino médio, a soma das duas circunstâncias, no mesmo ano e rede, atingiu 25,3% do corpo discente. Nos Estados Unidos, a repetência no ensino básico tem média histórica de 3%. É considerada alta e responsável, em parte, pelo mau desempenho relativo do gigante da América do Norte em testes internacionais como o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Nos países que lideram o ranking do PISA, não existe repetência, mas aulas de reforço aos que delas necessitam. O intelectual José Veríssimo foi professor e diretor do Colégio Pedro II a partir de 1891. Um ano antes, em Belém, fizera publicar a Educação Nacional, em que propunha uma série de reformas no ensino nacional, que deveria ser impregnado da ideologia positivista, então muito influente entre os donos do poder político. Veríssimo foi um dos arautos da tradição autodepreciativa brasileira, como resume Seldon Fritzen. Porém, o estudo etnológico desenvolvido por Veríssimo chegava a uma conclusão pouco amável em relação ao caráter do brasileiro. Nossa formação racial, aliada a condicionantes geográficos e históricos sociais, nos fizera destituídos de vontade, indiferentes à transformação produtiva da natureza, à participação na vida política do país. Nossa unidade de raça seria o resultado de uma fusão pouco afortunada. Duas selvagens, africana e indígena, aliadas, portanto, do diligente espírito civilizado, e outra portuguesa, no momento em que declinava moralmente após seu brilhante auge. Ou, nas palavras do próprio, a feição dominante do caráter desta gente, o brasileiro mestiço, é uma falta completa, absoluta, de energia e de ação. Devia pensar o mesmo de seus alunos, pois em seu mandato à frente do Dom Pedro II, as reprovações seguiram. Nada mudou no pensamento dos docentes nos séculos seguintes, pois no início do século XXI, a revista Educação, a partir de dados tabulados pelo economista Ernesto Faria, revelou que 80% dos professores alegam ser o baixo aprendizado decorrente do meio em que o aluno vive, e 85% colocaram o fraco desempenho da escola brasileira na conta do desinteresse e da falta de esforço do aluno, reavivando a velha máxima do "o país é uma beleza, mas o povo..." A inanição do ensino no Brasil não é apenas causa de autodepreciação, é sobretudo consequência, pois quando uma criança chega à escola e é reprovada, especialmente na alfabetização, está sendo humilhada, submetida a um castigo cruel, convencida de que não presta para aquilo, é burra mesmo, como dizem ainda hoje muitos professores, convencidos da inferioridade incorrigível de expressiva parcela da população nacional. Os intelectuais exercem influência sobre o meio docente, tendo os intelectuais brasileiros, de Manuel da Nóbrega a Sérgio Buarque de Holanda, criado e alimentado a tradição autodepreciativa, a crença na inferioridade inata do natural do Brasil, a escola seguiu seus ditos, isentando-se de remorso por carimbar brasileiros como incorrigíveis, pois, afinal, eles eram assim mesmo. O corporativismo de boa parte do magistério, escudado nessa tradição, sempre recusou a hipótese de que a reprovação pudesse ser prova do fracasso da escola, não do estudante, e de que, portanto, pudesse se fazer alguma coisa. Como bem observa o doutor em educação Vitor Henrique Paro. Em toda a prática humana, individual ou coletiva, a avaliação é um processo que acompanha o desenrolar de uma atividade, corrigindo-lhe os rumos e adequando os meios aos fins. Na escola brasileira, isso não é considerado. Espera-se um ano inteiro para se perceber que tudo estava errado. E mais, em lugar de corrigir os erros, repete-se tudo novamente. A mesma escola, o mesmo aluno, o mesmo professor, os mesmos métodos, o mesmo conteúdo. Mas, no momento de identificar a razão do não aprendizado, apenas um elemento é destacado: o aluno. Só ele é considerado culpado, porque só ele é diretamente punido com a reprovação. Como se tudo, absolutamente tudo, dependesse apenas dele, de seu esforço, de sua inteligência, de sua vontade. Para que, então, serve a escola?
Esse método cruel, castigo destrutivo e sádico dominou a escola pública brasileira desde meados do século XIX. O quanto estava errado é evidenciado pelos resultados. Só não fez mais estragos porque assim não se deu na maior parte das escolas privadas e nas escolas comunitárias dos imigrantes. A escola brasileira não padeceu de falta de interesse dos governos ou mesmo da falta de recursos ou de leis que previssem um acesso universal e gratuito ao ensino. Leis assim existem desde a Constituição de 1824 ou de 1772, se considerada a legislação pombalina. A universalidade, porém, só seria atingida em fins do século XX, incentivado o comparecimento dos alunos pela Bolsa Escola, mesada oferecida aos pais. Optou-se recentemente, em alguns estados, pela progressão continuada, a que se opuseram vozes preocupadas com a falta de punição, via repetência, às crianças. Alguns reagiram à progressão sob o argumento de que seria uma medida populista. A progressão continuada não é populismo nem piora a qualidade do ensino, apenas revoga o erro histórico da aplicação do método cruel, inspirado numa intelectualidade voltada à depreciação de seus nacionais, que equivaleu, por décadas e décadas, por quase 2 séculos, a dizer à maioria: você não serve para a escola, vá plantar café ou cana, para isso não se precisa de letras. Há um segundo nó da educação brasileira: a falta de excelência do ensino, problema com muitas raízes históricas. Nota 1. No final do século XVIII, predominavam já no Rio Grande de São Pedro os metropolitanos e açorianos, porém a influência de São Paulo, responsável pelo início da povoação, ainda era grande. Os açorianos eram particularmente iletrados, e os metropolitanos migrantes eram aventureiros em busca de um Eldorado. Embora não seja incompatível a dupla condição de aventureiro e erudito, ideias abstratas não combinam com Eldorados. Nota 2. Os Estados Unidos, no PISA 2018, ficaram na 13ª posição em leitura, atrás, entre outros, da Polônia, em 38º em matemática, atrás da Rússia, em 19º em ciências, atrás da Eslovênia. Respectivamente, o Brasil ocupou as posições 58, 72 e 66. China e Singapura lideraram em todas as categorias, enquanto Filipinas e República Dominicana se revezaram na lanterna. Desde que os testes começaram a ser aplicados, os estudantes brasileiros apresentaram ligeira melhora de scores nas 3 áreas.